Quando você chegar no capítulo 3, você encontra o verso de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você diz: eu sou rico, eu estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor eu darei o direito de se sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, a história diz que o apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos a morrer. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, todos os outros apóstolos já estavam mortos. Todos eles foram martirizados. Todos eles foram mortos. O único que morreu de velho foi João. A tradição conta que João foi sentenciado à morte com os outros discípulos sobre o governo do imperador Domiciano. Domiciano, quando você vai procurar na história, diz que ele gostava de ser chamado do nosso Senhor e Deus. Ele também gostava de ser chamado de Deus, ele também gostava de ser chamado de Senhor. Mas nós bem sabemos, e todos nós que estamos aqui entendemos, que Deus mesmo só existe um, invisível, mas real. Só existe um. A tradição diz que tentaram matar o apóstolo Paulo com óleo fervendo. A história diz que jogaram ele num tacho com óleo numa alta temperatura, e ele levante-se daquele tacho e sai ileso, porque o Espírito Santo ainda estava aguardando João, e aquela não era a sua hora. Com medo de João, com medo do que ele poderia fazer, eles desistiram de tentar matá-lo. E a forma de encontrar, para tentar calar aquele que foi o último dos 12 apóstolos, foi isolando, encarcerando esse homem numa ilha chamada Patmos. E nessa ilha, João recebe para mim uma das maiores revelações, que é o livro do Apocalipse. Um nível de revelação que nenhum outro homem da história recebeu. O capítulo 1, do verso 1 até o 3 do livro do Apocalipse diz assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que ele está vendo. Isto é, a palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. E aí o texto vai dizer: feliz é aquele. Quem me ouve aqui, diga amém. A Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Por quê?
Porque o tempo está próximo. E logo no início do livro do Apocalipse, o próprio Senhor Jesus dita a João 7 cartas que são escritas a 7 igrejas. Haviam se passado 60 anos desde que Jesus havia ressuscitado e subido. E aquela impressão de que Jesus a qualquer minuto iria voltar, na vida desses crentes haviam passado. Bom, eu creio que vocês estão acompanhando o que está acontecendo em Israel. Cheguei agora aqui, fui dar uma atualizada, já são perto de 900 pessoas mortas. Uma guerra. O presidente dos Estados Unidos, com total apoio a Israel, o presidente de Israel hoje agora disse que ele não vai poupar os esforços para acabar com o Hamas. Ele quer destruir desde a faixa de Gaza até onde eles estiverem. Ele vai, porque o que aconteceu nesse sábado, um Shabat, onde os judeus estavam guardando o sábado, foram pegos de surpresas, com bombardeios, com homens que invadiram lugares, mataram civis, crianças. Hoje eu vi uma cena de crianças sendo colocadas em jaulas, e eles zombando da cara das crianças dentro daquelas jaulas. Crianças que foram trucidadas, pessoas que foram trucidadas, pessoas que foram sequestradas. E o sequestro dessas pessoas, através do Hamas, é que quando Israel for para combater, eles têm que fazer uma troca. Eles devolvem os palestinos e Hamas entrega os judeus que foram pegos no sequestro. E o que está acontecendo? Uma guerra. Nesse momento, enquanto nós estamos tendo chuva aqui, lá em Israel, nesse momento estava saindo da minha casa assistindo ao vivo bombardeios e mais bombardeios, chuvas de bombas, chuvas de dinamites, guerras, tiros. Pessoas estão sendo mortas, soldados estão sendo mortos, civis estão sendo mortos, de ambos os lados. E tudo isso está mostrando o quê? É que a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. E quando nós olhamos para esse texto, 60 anos havia se passado e que Jesus tinha sido assunto aos céus. E essa esperança da volta de Jesus para aquele povo daquela época havia se passado. E a qualquer momento Jesus iria voltar, mas para aquele povo essa impressão havia sido arrancada do coração dele. E é assim, irmãos, eu preciso te dizer que ao longo do tempo a impressão que dá é que nós vamos nos acostumando com a vida aqui nesse mundo. A impressão que dá é que nós vamos se agarrando a tantas coisas que nós tiramos o foco daquilo que é mais importante, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Nós estamos agarrados a tantas coisas, nós estamos presos a tantas coisas terrenas, que no nosso coração parece que nós não almejamos mais isso. Mas eu quero crer que nesses últimos dias a igreja vai ser despertada por esse anseio da volta de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Qual é o seu maior anseio? Que o nosso maior anseio seja a volta de Jesus. Amém? Não perca isso. A igreja naquele tempo, é assim como nos dias de hoje, era atacada por heresias, pelo judaísmo. Mas o mal que talvez fosse o pior de todos, o mal que se alastrou naquele tempo e que era fortalecido, esse mal dia a dia. Dia a dia esse mal era fortalecido no cotidiano daquelas pessoas. E esse mal que eu quero falar era o mal mais perigoso, porque era mais silencioso do que imperceptível. Era sorrateiro. Dia a dia ele se infiltrava na vida da igreja. Foi este mal que atacou a igreja de Laodiceia. Quando nós olhamos para 7 cartas, para 7 igrejas, a maioria delas tem elogios, tem repreensão. Você está aqui? E na verdade,
4 delas têm elogios e têm repreensões. 2 delas aparentemente receberam elogios, com exceção daqueles que Jesus disse que se diziam judeus e não eram. E uma apenas, somente uma das 7 cartas, somente uma das 7 igrejas foi repreendida. O Senhor não teve nada de bom para falar dela. Ela foi repreendida desde o começo até o fim. Olhe para mim, queridos. O problema de Laodiceia não era moral, não era sexual. O problema de Laodiceia não era ser influenciada por heresias, não era ser contaminada com adoração a outros ídolos. Laodiceia tinha uma igreja ortodoxa, firmada nos princípios bíblicos. Era uma igreja que não tinha escândalo. Era uma bênção estar na frente desta igreja. O mal que alcançou a igreja de Laodiceia era silencioso. E provavelmente a maioria das pessoas da igreja de Laodiceia e das outras igrejas não percebiam esse mal. Era sorrateiro, era silencioso. Sabe qual era o mal? Sabe qual era o mal que invadia essa igreja? Sabe qual era o mal que era imperceptível? Sabe o que era o mal dessa igreja? Não era que eles aceitavam falsos pregadores, eles colocavam à prova os que eram e os que não eram. Eles eram bons em desconfiar onde estavam sendo colocadas as heresias. De repente, pronto, eles colocavam-se apostos para repreender os falsos profetas. Mas tinha um mal que sorrateiramente invadia essa igreja. Sabe qual é o mal? A falta de fervor espiritual, a mornidão. Laodiceia era a cidade mais próspera da região, junto com 2 outras cidades, Herápolis e Colossos. Herápolis era conhecida por águas termais quentes, que eram águas conhecidas por ter um efeito medicinal. Colossos tinha uma água excelente de qualidade também, mas uma água fria, conhecida também por ter essa água um efeito medicinal, terapêutico. Mas a água de Laodiceia era uma água morna, de uma qualidade tão ruim, que não dava para beber. E Jesus pega esse exemplo da cidade, de uma água morna, imprópria para beber, e aplica na vida deles. Jesus faz um paralelo para os habitantes de Laodiceia, que era muito fácil para que eles pudessem entender. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês me causam ânsia, me dá vontade de vomitar. E eu lembro quando eu lia essas palavras na adolescência, e me chocava com a ideia de me tornar tão repugnante para Deus, ao ponto dele me vomitar da sua boca. E eu me tornaria assim, morno. E na minha cabeça ficava uma imagem de alguém vomitando alguém. Essa imagem não saía da minha cabeça. E eu já vi tantos pregadores pregando em cima desse texto. E com o tempo, de verdade, quem está aqui, diga amém. Esse texto deixou de me chocar. Eu dizia, o que esse cara vai arrancar daí? Esse texto parou de ser uma verdade para a minha vida. Eu me acostumei com ele. Lá vem mais um pregando em cima dessa igreja de Laodiceia. Termina abatido. Toda hora alguém quer falar desse assunto. Mas o Senhor ministrou algo no meu coração. Você já pregou para um ímpio que se escandalizou e se ofendeu quando você deu a entender que ele não era salvo? Ou que ele tinha que receber Jesus, senão ele iria para o inferno? E ele te disse: ô irmão, você está pregando Jesus para mim, mas eu já tenho Jesus.
Você já se deparou com essa cena? Você pregando para alguém: cara, você tem que receber Jesus. Ou na nossa linguagem, você tem que aceitar Jesus. O cara diz: eu já aceitei Jesus, irmão. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu fumo meu cigarro, eu tomo a minha cerveja, eu transo com a minha namorada, mas eu não faço mal para ninguém. Tenho Deus no meu coração. Eu rezo toda noite, eu faço as minhas orações toda noite. Eu já recebi Jesus. E esse cara olha para a vida dele e ele não consegue acreditar que Deus o lançaria no inferno. Ele não faz nada de mal para ninguém. Ele tem Deus no coração. Como que Deus poderia fazer isso com ele? Porque ele não consegue acreditar. Como é que ele não consegue entender? Por quê? Porque ele tem um senso natural de justiça. Ele olha para a situação dele e ele diz: Deus não faz isso comigo. Deus não faria isso comigo. Não seria justo. Deus não me lançaria no inferno para sofrer eternamente. Deus não é esse tipo de gente. Mas nós que conhecemos a verdade e olhamos para essas pessoas e pensamos: como ele não consegue ver? Ele é cego espiritualmente. Ele é cego espiritualmente. É claro que na palavra está escrito, mas aquela pessoa não consegue ver isso. Ela não consegue ver essa verdade. Depois disso, depois de nós pregarmos dessa forma para essa pessoa, nós vamos para casa e lemos Apocalipse capítulo 3, onde Deus diz que se formos mornos, Ele vomitará da sua boca. Então pensamos, o que nós pensamos? Nós acabamos de pregar para um incrédulo, nós acabamos de evangelizar, nós acabamos de tomar uma postura. Então a gente pensa: poxa, eu não tenho uma vida diária de devocional intenso. Eu quase nunca leio a Bíblia. Eu não tenho uma vida de verdadeira santidade. Eu não estou completamente comprometido com a vida da igreja. Mas Deus não vai me vomitar. Deus não vai vomitar da sua boca. Eu não sou tão desprezível assim. Ele não me rejeitaria. Não seria justo. Por que nós pensamos assim? Porque nós temos um senso de justiça que não nos deixa acreditar que Deus faria estas coisas. Seria injusto se Deus fizesse isso. Pensamos igualzinho ao ímpio que acabamos de pregar. Mas o que o Senhor está falando para nós aqui hoje é: aquele que é frio, que não crê, está perdido. Mas aquele que, apesar de conhecer a verdade, de que frequentar um culto como esse, e mesmo assim não ser intenso, não ser fervoroso, não ser comprometido, Deus está falando através da palavra: nessa condição, vocês me causam náuseas e eu não posso suportar vocês. Meu Deus, isso é tão duro. É difícil. Nós sempre tentamos entender a justiça de Deus através daquilo que consideramos ou não, o que é justo e o que não é justo, através da nossa perspectiva humana. Francis Chan disse: eu olho para a Bíblia e vejo muitas coisas que eu não faria, que eu não acharia justo. No livro de Êxodo capítulo 32, depois do bezerro de ouro, Deus pega homens da tribo de Levi, sacerdote, e diz: coloquem a espada na cintura e saiam de porta em porta em busca daqueles que se caíram na idolatria. Quem está aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Livro de Êxodo, do capítulo 32, depois de Moisés ter descido do monte com as tábuas da lei, ele encontra Arão e mais uma multidão de pessoas adorando a bezerro de ouro. E no capítulo 32, Deus dá uma ordem para Moisés: coloque a espada na cintura e saiam de porta em porta em busca daqueles que se caíram na idolatria.
pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo, pode ser seu parente, seja lá quem for, pode ser seu irmão. E nesse dia, quando vocês abrirem a porta, aqueles homens saíram com a espada na mão, e quem eles encontravam pela frente, amigos, parentes, vizinhos, irmãos, não interessa quem fosse, pessoas que ele tinha um relacionamento, que eles conheciam, a esposa, os filhos, os pais, eles furaram todas aquelas pessoas no meio, atravessaram a espada na barriga deles. 3.000 pessoas morreram naquele dia. E eu olho para isso e diz: Deus, por que você fez isso? Eu não teria tomado essa decisão, Deus. É injusto o que o Senhor fez. E eu olho para a Bíblia e vejo um homem chamado Jó, um dos homens mais fiéis da Bíblia, mais honroso a Deus. E eu vejo Deus permitindo que a sua família fosse morta. Eu vejo Deus permitindo que os seus filhos, 10 filhos, sejam velados. Eu vejo Deus pegando um cara ímpio, não, um cara justo, fiel, íntegro a Deus, dentro de um lugar, num buraco cheio de chagas, raspando-se com telha. Sua saúde é roubada, a ponto de ter o corpo coberto de feridas, tumores da cabeça aos pés. Você está aqui? A ponto dele ser sobre as cinzas e tudo que ele havia perdido, e sobrar para ele um caco apenas para coçar suas feridas. Eu olho para isso e penso: Deus, como você é injusto. Eu não teria tomado essa decisão. Você está aqui? Mas então eu vejo Deus pegando o seu filho, o seu único filho. Talvez se eu estivesse aqui, eu me entregava, mas a minha filha não. Eu vi vocês falando de tanto amor com o seu filho, mas eu vejo Deus pegando o seu único filho, perfeito, sem pecado, e sendo entregado para os homens para ser humilhado, chicoteado até quase morto, e depois de ser pregado em um pedaço de madeira, para pagar pelo meu e os seus pecados, que eram meu e seu. E eu olho para isso e eu digo bem alto: eu não teria feito isso, é injusto. Mas eu devo te falar algo que Deus sabe e eu não sei. Ele deve ter um senso de justiça que deve ir além daquilo que eu posso compreender. E Ele me diz: se você for morno, e pior, é pior do que você fosse frio, eu não vou suportar você a ponto de te vomitar da minha boca. Eu não quero você nem lá e nem cá. Eu não quero você meio termo. Ou você é meu ou você não é. Ou você toma uma decisão na sua vida de me servir, ser fiel a mim. Eu não quero nada com você. Eu não tenho compromisso com você. Tenho compromisso com gente que fica titubeando em dois pensamentos: será que eu vou ou não vou? Eu vou vomitar você. E é Deus que está falando, não sou eu. Não me chame de radical. Ah, mas é a graça. E o livro do Apocalipse está onde? Que graça barata é essa? E Ele te dá uma opção: melhor que você seja frio. Morno não dá. Eu prefiro que você seja frio.
Mas meio termo não tem como. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É minha e sua responsabilidade de manter a chama acesa. Eu vou repetir mais uma vez. Você me ouve, querido? É minha e sua responsabilidade de manter a chama acesa. 2 Timóteo 1,6, Paulo diz para Timóteo: mantenha viva a chama. Oséias 6,4, o Senhor diz: o que eu posso fazer com vocês, Efraim? O que eu posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Laodiceia era uma igreja que não tinha se afastado da sã doutrina. Era uma igreja que não tinha escândalos. Era uma igreja próspera. Uma igreja que qualquer pastor queria dirigir. Mas por que o Senhor quer vomitá-los? Porque era uma igreja que perdeu o fervor, perdeu o brilho nos olhos, perdeu a paixão, perdeu a empolgação nas coisas de Deus. Se tudo que você está fazendo no reino de Deus, qual é a motivação do seu coração? Você está na frente de um ministério, você trabalha no ministério, qual é a motivação do seu coração para tudo que você está fazendo? Se for para as recompensas, as suas honrarias você vai receber nessa terra, fica tranquilo. Se o teu coração está trabalhando pelas recompensas aqui dessa terra, fique tranquilo, você vai recebê-las, mas no céu você não terá. Então qual é a motivação? Porque eu oferto, porque eu trago o meu dízimo, porque eu faço parte desse ministério, porque eu me envolvo, porque eu faço tantas coisas? Qual é a motivação do meu coração? Essa igreja aqui perdeu a vontade de orar. Essa igreja aqui perdeu a vontade de ler a Bíblia. Essa igreja aqui perdeu a vontade de jejuar. Essa igreja aqui perdeu a lágrima nos olhos. E a pior coisa, irmão, é você funcionar no reino de Deus sem lágrimas. Sem temor. Funciona. Já saiu de outros lugares funcionando no automático e chega aqui e continua do mesmo jeito. Só funciona. Dá uma tarefa, ele vai, executa e funciona. Mas está morno, está frio, está longe de Deus. Deus não quer o seu serviço. Deus não quer a sua entrega dentro desse prédio, se o seu coração está longe dele. Deus não quer a sua intensidade aqui dentro, se a sua devoção está longe dele. Deus não está interessado no teu serviço, porque naquele último dia, por causa do serviço, muitos vão dizer: no teu nome nós profetizamos, nós pregamos, nós expulsamos demônio, tudo serviço. E Deus disse: eu nem sei quem vocês são. Mais do que serviço, é ser sondado por Ele. Eu prefiro que você fique 1 ano sentado sem funcionar, mas com devoção a Deus. Você já ouviu o pastor falar? Pare as suas atividades se o seu coração está longe de Deus. Eu estou falando aqui. Entregue a sua liderança, entregue o seu ministério, entregue a sua célula, entregue tudo que você está fazendo
se o seu coração está longe de Deus. Nós não queremos o seu serviço, nós queremos um coração totalmente rendido ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Faz outra vez. Faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como da primeira vez. Estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só de vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vamos dançar. Escute. Tem fogo nos olhos.
Assopre aquelas cinzas de novo. Ele está assoprando as cinzas da mornidão do seu coração. Está trazendo fogo de novo. Está trazendo fogo de novo. No mesmo dia da ressurreição, um domingo como hoje, um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, 2 discípulos iam andando pelo caminho, conversando sobre tudo que havia acontecido em Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles, mas eles não perceberam que era Jesus. A Bíblia diz que os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Estão mornos. Quem está morno não consegue reconhecer Jesus. Os olhos estão fechados. E a Bíblia diz que Jesus chega do lado deles. Irmão, escuta aqui para mim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Jesus chega do lado deles. Vocês têm noção do que eu estou falando? É o Jesus depois da cruz. Não é o Jesus pendurado na cruz, seminu. É o Jesus depois da cruz, glorificado. Chega do lado dele, Selmo. Do lado. E faz uma pergunta: sobre o que vocês estão falando? Eles ficam estarrecidos. E um chamado Cleópas diz: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu por lá esses dias? E Jesus diz: o que aconteceu? Fala para mim. E eles falam sobre a morte de Jesus. E eles dizem: hoje é o 3º dia. E algumas das mulheres estão falando por aí que a pedra do sepulcro abriu e que encontraram ele, e que encontraram o túmulo vazio, ele não está mais lá. E Jesus diz para eles: como vocês demoram para crer em tudo que os profetas falaram? E a Bíblia diz que Jesus começa a discorrer as escrituras sobre os profetas, começando por Moisés. E quando Jesus está se aproximando de Emaús, Jesus fez que ia seguir à frente, mas eles insistiram com Jesus. E Jesus disse: eu vou ter que ir mais para frente. Mas já estava anoitecendo. E aqueles 2 homens dizem: olha, não vá, está à noite, durma com a gente. Vamos jantar aqui em casa. Passe aqui com a gente essa noite. E a Bíblia diz que eles se sentam à mesa. Jesus dá graça. E quando Jesus parte o pão e dá a eles, nesse momento, quando Jesus parte o pão e dá a eles, os seus olhos são abertos. E eles reconhecem Jesus. Só que quando eles reconhecem a Jesus, Jesus desaparece. Aí um olha para o outro e diz: como que nós não percebemos que era o Senhor que estava aqui? Porque quando ele falava, quando ele falava das escrituras, o nosso coração ardia. Quer voltar a ter o coração cheio do Espírito Santo? Volte à palavra. Não fique correndo atrás de profeta, atrás de revelação, atrás de uma nova igreja que faça os seus gostos. Volte para a palavra. A chama do seu coração vai voltar a queimar de novo.
versão NVI diz: enquanto Ele nos falava, o nosso coração queimava. Ele está falando aqui nessa noite: o meu coração está queimando. Tem mais alguém que o seu coração está queimando aqui nessa noite? Levante as suas mãos, por favor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos ao som da sua voz. Escuta. Eu prefiro que você ouça a voz dele do que ouvir a minha voz. Ouça a voz dele nessa noite queimando o seu coração. Porque senão você vai viver de domingo em domingo ouvindo a minha voz sem ouvir a voz dele. Faz quanto tempo que seu coração não arde? Faz quanto tempo que seu coração não queima? Deus está com vontade, Deus está com saudade de você, meu querido. Ô, minha irmã, Ele está com saudade de você. Ele está com aquela saudade quando você entrava no quarto e não se preocupava com a maquiagem, com nada, e rasgava o coração. Ele estava com saudade de você quando você chegava num ambiente de culto como esse. Você não estava nem aí com quem os outros iam falar. Você rasgava o seu coração diante dele. Que as nossas evoluções estruturais não arranquem de nós o coração que queima por ele. Alguém mais está aqui nessa noite? Está com saudade de mim. Essa semana eu senti Deus me procurando. Eu estou falando isso com base bíblica, porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Assim como a corça suspira pela água, assim a minha alma tem sede de ti. Eu já preguei isso aqui. A corça fareja a água, ela fica... porque ela não pode ficar muito tempo longe das águas. Quanto tempo você consegue ficar longe das águas? E a corça diz assim como a corça, Davi escreve dizendo assim: como a corça anseia pelas águas. Só que a corça, ela anseia por águas limpas. Você nunca vai ver, Sueli, uma corça tomando banho em água suja. Ela vai na fonte, onde tem água cristalina. Eu quero dizer para você que se seus olhos abrirem aqui nessa noite, você vai voltar para a fonte.
Quando a corça, Eliel, fica muito tempo longe das águas, a sua pele começa a rachar e ela vira presa fácil para o leão. Sabe, pastor Elton, gente muito longe das águas vira presa fácil para o inimigo. E se tem uma coisa que o inimigo sabe, é farejar quem está longe das águas. Quem está longe das águas, da sua boca só sai murmuração. Quem está longe das águas, da sua boca não tem gratidão, não tem comunhão. Quem está longe das águas, está decepcionado com a igreja, com pastores, com líderes, está longe das águas. Então, ele vira presa fácil do inimigo, porque está longe das águas. Mas Davi diz, assim como a corça não consegue, suspira, é uma questão de sobrevivência. Você está dentro das águas, é uma questão de sobrevivência. Você está me entendendo? Então a corça, quando ela está muito tempo longe das águas, o seu inimigo fareja de longe, Fábio. Então o leão aqui, ó, acha ela e vem correndo. Só que ele esquece que a corça tem uma audição terrível. Então ela percebe de longe onde ele está vindo. E sabe o que ela faz? Ela corre para as águas. Abacuque vai dizer, faz os meus pés como o da corça, altaneiramente. Sabe o que ele está querendo dizer? Porque a corça, quando ela vai em busca das águas, ela não corre, ela pula. Irmão, é pulos altos. E quando ela vem correndo em disparada, e o leão na sua caça, quase se aproximando, ela acha a água limpa e ela... Sabe o que eu estou vendo aqui nessa noite? Gente aqui, ó, eu estou vendo gente aqui nessa noite, ó, e a corça sai lá do outro lado, o leão chega. E a corça já saiu lá do outro lado. Ele não consegue pegar mais, Anderson, porque ela se lavou no rio e saiu limpa do outro lado. Eu vou falar que quem mergulha no rio dele, ele limpa de todas as feridas, ele limpa de todas as impurezas, ele limpa de todas as falhas, todas as feridas. Ele limpa, 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 limpa. E você vai sair nele limpo, 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 limpo. Eu conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. É como se ele dissesse, as tuas obras me mostram quem você é. E eu acredito que a palavra obra aqui é algo muito mais do que algo genérico. É a forma como eu vivo. Mas que tipo? Que qualidade de obras é essa que eu faço? A palavra do grego aqui é ergon, que significa negócio, serviço.
aquilo com que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete a fazer, para mim é como se Deus dissesse: eu vejo as suas obras. Diga comigo: eu vejo as suas obras. Não, diga mais alto: eu vejo as suas obras. O que você faz e deixa de fazer, e como você as faz. Eu vejo as suas obras. Eu vejo quais são as suas motivações. É por isso que eu estou dizendo: se as suas motivações são erradas, entregue o seu ministério, o seu cargo, a sua liderança. Porque não adianta ter serviço e as suas obras forem corrompidas. Deus não quer o seu serviço, irmão. Deus não quer as suas obras sem o coração estar voltado a Ele. Quando a gente só quer prestar serviço a Deus, nós nos cansamos. E Deus está dizendo: eu sei as tuas obras, o teu serviço, como você faz. Eu vejo as suas obras, o que você faz e deixa de fazer, e como você faz elas. Eu creio que não existe como sermos quentes, intensos, e isso não refletir na forma de como servimos a Deus. Você está aqui? Não tem como, irmão. Alguém que está queimando, fazendo a obra de Deus com uma intenção genuína, purificada no fogo. Não tem como alguém que está servindo a Deus quente, isso não refletir na forma como ele serve a Deus. Não tem como. Os dons, os chamados que Deus deu para o seu filho, são todos para servir a igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para. E tudo que se segue aqui, depois que Jesus fala, em Isaías 61, o profeta Isaías também fala, tudo que se segue aqui, envolve o servir. Não existe ministério genuíno que não tenha como propósito servir o corpo, servir a igreja de Cristo. Não existe. Eu conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, nem frio e nem quente. Eu estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Mas você diz: eu estou rico, eu adquiri riquezas. E olha a ousadia dessa igreja: eu não preciso de nada de ti. Mas você não reconhece, porém, que vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego e nu. Muitas vezes parece que o servir a Deus é uma coisa secundária ou opcional. Nós encontramos tantas desculpas que o servir a Deus acaba se tornando secundário na nossa vida. Nós encontramos tanta desculpa para servir. Eu não posso assumir uma célula. Por que você não pode? Porque eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não posso por isso. Por quê? Porque eu já enchi a minha vida de coisas que são só para mim. Então eu não posso assumir nada aqui nessa igreja. Eu não posso assumir nada, porque eu já me enchi de coisas que são só para mim. E na grande verdade, o que você está dizendo é: não sobrou tempo para as coisas de Deus. E parece que isso está tudo bem. Será que está? É como que alguém que não é morto, que é quente, que vai deixar de se envolver com a obra daquele que o chamou. Como? Como que aquele que não é frio e que está quente, queimando pelas coisas de Deus, como que ele não vai se envolver pela obra daquele que o chamou? Não tem como, ele está quente. Olhe para as pessoas que voltaram do encontro.
E eu quero crer que isso não seja apenas mais um movimento na vida de vocês, mas que queime até a volta de Jesus a sede e a fome por Ele. Como alguém que está quente não vai se envolver pelas coisas do eterno? Eu amo ao Senhor intenso e apaixonante, irmão. Alguém disse esses dias para mim: ah, pastor, eu amo ao Senhor intenso e apaixonante, só não tenho lugar na minha vida para servir a Deus aqui nessa casa. Eu amo o Senhor de tal forma, tão intensa, que eu não consigo servir o Senhor nessa casa. Isso convence alguém? Talvez você fale de Jesus para as pessoas que estão perto de você, seus familiares, colegas de trabalho, seus amigos, mas se você não for intenso naquilo que diz crer, você não vai convencer ninguém. Eu amo Jesus, mas amanhã você está igual a quem nunca creu em Jesus? Eu amo Jesus, mas as palavras que saem da sua boca é como se nunca ninguém tivesse crido em Jesus? Preciso fazer uma pergunta para vocês aqui. Você quer seguir alguém que não é intenso por Jesus? Quantos querem? Você seguiria? Eu não vou seguir, irmão. Eu não vou seguir alguém que não é intenso por Jesus, que não ama a Deus acima de todas as coisas, que não ama a Jesus acima de todas as coisas. Como é que eu vou seguir alguém que não confia que Ele pode prover, que não confia que Ele pode curar, que não confia que Ele pode estar conosco todos os dias? Sabe o que o Senhor quer de nós? É que não apenas trabalhamos para Ele, mas Ele está interessado no coração e na intensidade com quem nós trabalhamos. Qual é a intensidade de tudo que você tem colocado aqui? As motivações do seu coração revela para quem você está trabalhando. Porque quem está trabalhando para Ele, toda a honra e toda a glória é para Ele. Quem está trabalhando para Ele não está atrás de tapa nas costas. Quem está trabalhando para Ele não está atrás de recompensas. Se você for vir para essa igreja esperando de mim bajulação, você está no lugar errado. E eu não estou nem preocupado com aquelas câmeras, irmãos. Eu já lido com isso há muito tempo antes dessas digital chegar. E sempre vou ser assim, nessa intensidade. Não vou mudar. Eu não tenho um perfil, eu não tenho um status. Eu tenho compromisso com essa palavra. A sua motivação e o seu coração revela para quem você está fazendo. Deus não quer o seu trabalho. Deus quer
o seu coração e a intensidade de como você está fazendo para Ele. Paulo fala sobre sermos constantes e abundantes na obra do Senhor. E ele fala de trabalhar muito. Como eu vejo gente que não trabalha na obra de Deus, irmão. Gente que se escora. Gente que suga, que mina as forças. Não trabalha. E Paulo fala sobre a intensidade de trabalharmos muito na obra do Senhor. Eu preciso te dizer aqui nessa igreja que até a volta de Jesus nós ainda temos muito trabalho. Eu não posso dizer que estamos vivendo um avivamento se ainda tem jovem sendo morto. Sabe quando vamos viver um avivamento? Quando a criminalidade nessa cidade abaixar, quando as mortes cessarem, quando cada rua aonde você mora for incendiado pelo poder da palavra, então estaremos sim vivendo um verdadeiro avivamento. Isso aqui não é só para alguns, é para todos. Deuteronômio 28:47 diz: portanto, não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Só obedecer não é suficiente para Deus, irmão. Ele quer que você faça isso com alegria. Eu vou repetir, irmão, eu vou repetir. Só obedecer não é suficiente. Ele quer que você faça com alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor não é a minha alegria. Leia o texto. A alegria do Senhor promove força. A alegria do Senhor, quando eu alegro Ele me faz forte. Então quando eu trabalho com alegria, cada vez mais forte eu sou. É por isso que Paulo dizia: vocês não me prenderam, eu estou preso nas algemas. Fique tranquilo, igreja. O Evangelho está livre. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo anunciado. Eu estou preso nas algemas, mas o Evangelho está mais solto do que nunca. As cidades estão sendo queimadas. Os santos da casa de César vos saúda. 16.000 soldados entregaram a vida para Jesus dentro da prisão. Porque a alegria do Senhor é a minha força. O chicote pode estralar. Não vou arredar o pé não. Pode fechar porta de emprego. Pode fechar tudo. Eu continuo alegre. Pode bater, pode me amarrar aí. Quanto é? 39? Meta o chicote. Eles falavam 39 por quê? Porque ninguém conseguiria aguentar uma quarentena de açoite. Ninguém. Então era 39. Ó, Paulo, quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes eu sofri uma quarentena de açoites. Ó, 1, 2, 3, 4. Aí o soldado, ninguém aguentava 40. Pá, 39, volta para a primeira de novo. 1, 2, 3, 4, 5. As costas do cara abertas. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, as tribulações do tempo presente, o chicote nas costas. Eu faço com alegria. O Evangelho está avançando. Pode bater, pode fechar a porta, pode me arrebentar, mas o Evangelho está mais livre do que nunca. Eu faço porque a alegria do Senhor é a minha força. O cara perdeu o desemprego, já quer parar de trabalhar. Aí, o cara não cumprimentou aqui na igreja, já não quer servir mais. Que isso, irmão? Para quem está trabalhando? Que motivação é essa? O pastor não falou o nosso nome. Até tomou água.
Trabalhamos, o pastor não falou o nosso nome. Querido, vou falar igual Jesus. Se preocupe com o nome de vocês, está escrito no livro da vida, não no meu nome na minha boca. Sai desse lugar, irmão. Sai desse lugar. Sai desse lugar de aplauso, de mimimi. Ai, passei lá. Ai, irmão, vamos trabalhar. Sabe por quê, irmão? Quem está trabalhado... Opa, está filmando. Corta. Quem está trabalhando não tem foco para essas coisas. Está trabalhando. Ô irmão, ó, estão falando mal ali. Irmão, não tenho tempo para isso. Ô, então sei o que fizeram. Irmão, eu estou em outra vibe. Irmão, ó, fulano ali não deu certo. Irmão, vai para lá, querido. Vai para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Ô, e não sei o que. Ô irmão, estão falando mal ali do líder, não sei o que. Irmão, esquece essa parada. Meus olhos estão postos em Cristo. Tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou pregando, irmão? Quem aqui os seus olhos está posto em Cristo? Levante a mão. Ah, porque a igreja lá está falando, porque o fulano está falando. Irmão, não estou nem aí para quem está falando. Nós estamos trabalhando. Diga igual Neemias: eu estou numa grande obra e não posso parar. Eu não posso parar. Vou terminar. Vou cortar tudo isso aqui, ó. Passa a semana inteira. Agora tem que pular tudo. Agora nem sei onde que eu tenho que ir agora. Domingo eu termino. Fica de pé. Porque dele por ele serviço, a tua devoção, a tua entrega, tudo que você está fazendo aqui ou fora daqui, é nessa canção. Porque dele, por ele, Anderson e Lília, para quem vocês estão trabalhando? A Ele Selmo, para quem nós estamos trabalhando? Para Ele. Tivo, Elton, Nilson, Pastor Anderson, Pastor Danielson, para quem nós estamos trabalhando? Para Ele. E é bem nessa hora, quão insondável